Boa noite, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Vamos orar nessa quarta-feira maravilhosa. Antes que eu esqueça, eu trouxe até uma cola. Semana que vem, que é dia 7, segunda-feira, e sexta-feira é dia 11. Faremos a semana de oração, lembra? Nós sempre pegamos uma semana do mês para orarmos. Segunda-feira agora é dia 7, vamos do dia 7 ao dia 11, de segunda a sexta. Então, de segunda até sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, a gente fica aqui orando, adorando, orando no Espírito. Mas na sexta-feira, dia 11, nós passamos o dia inteiro aqui só para orar em línguas e ouvir a palavra. Então, se você quiser se edificar conosco, quiser ser o nosso parceiro da tarde, pode vir. Tem um cafezinho bom, tem umas bolachinhas, você pode tomar uma água e continuar orando. Porque Deus é bom. Tudo isso porque nós temos que aprender a importância da edificação da nossa fé. Hoje eu até quero falar um pouquinho a respeito de que somos mais do que vencedores em Cristo. Falar isso é bonito de falar, mas nós temos que viver isso na prática. Nós temos que entender que nós não somos o nosso homem exterior. Porque o nosso homem exterior quer dizer para nós como seremos felizes, com quem vamos casar, qual profissão vamos escolher, se aceitamos ou não tal trabalho. Ele quer mandar em nós, ele quer dominar a sua vida. Mas você nasceu de novo, como eu nasci de novo. E nós temos que entender que nós não somos o nosso homem exterior, que é irado, que é mentiroso, que é fracassado. E vai embora a lista. Você não é isso. Mas para você entender que você não é isso, você vai ter que entender que você vai ter que compreender que você não pode mais ficar motivando a sua carne. Você precisa mortificar a sua carne. Que é bem diferente. A nossa carne, nosso homem exterior, tudo que o mundo caído foi projetado para agradar o nosso homem exterior. O nosso homem exterior ama o mundo. Tudo que há no mundo ele ama. E Deus diz, se você amar o mundo, você não é amigo de Deus. Você se torna inimigo de Deus. Nós temos que começar a olhar a eternidade à nossa frente. Deus, você não consegue fazer Deus não te amar. Eu vou fazer Deus parar de me amar hoje. Eu não consigo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode adorar todos os outros deuses dessa terra. Você pode matar todas as pessoas. Você pode provocar uma guerra. Você pode fazer o que você quiser. Você não consegue fazer Deus parar de te amar. Ele te ama. A pessoa que está hoje no inferno, Deus ama essa pessoa e vai amar para sempre. Ela fez a escolha errada. Ela não aproveitou o tempo dela aqui na terra, os 120 anos que Deus deu a ela. Ela não aproveitou. Ela aproveitou agradando o homem exterior. Então você tem que entender que você não é esse homem exterior. Você nasceu de novo. Você não pode deixar suas emoções quebradas te manipularem. Você tem que começar a entender que investir no seu tempo a sós com Deus é um grande investimento. É o melhor investimento que você pode fazer. Como que você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor? Como? Se você passar com aquele que é o mestre de te ensinar como ser melhor, que é a pessoa do Espírito Santo. Você não consegue por força própria, e não, eu vou tentar parar de fazer isso. Você não consegue. Porque chega uma hora que o seu homem exterior vai te vencer. Por isso que a mudança é de dentro para fora. É por isso que Jesus disse, eu vou voltar ao Pai, eu vou voltar para casa, mas
eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai te ensinar toda a verdade. Você precisa conhecer Deus, de verdade, não de ouvir falar. Lembra no finalzinho do livro de Jó? Hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Eu não te conheço só de ouvir falar, eu te conheço, os meus olhos te enxergam. Nós não somos fracassados, somos mais que vencedores. Vou ficar uma grande parte da reunião hoje no livro de Romanos, que é um livro maravilhoso. Eu aconselho que você leia o livro de Romanos, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vai perceber que do capítulo 1 do livro de Romanos até o capítulo 7, Paulo vai estar descrevendo a natureza caída do homem, a luta, mostrando que a diferença, a necessidade de você entender que existe hoje uma outra lei operando no nosso corpo, a lei da vida e do espírito. Tem uma lei, sim, que opera hoje em nós, a lei da vida. O diabo tem medo que você amadureça. O diabo morre de medo de você. Que você descubra a verdade, que você ande na verdade. Rita, você tem problemas? Tenho. Minha carne me dá uma porção de problemas. Só que eu estou aprendendo cada vez mais que eu não sou a minha carne. Ela tenta mandar em mim o tempo todo. Quando eu acordo de manhã, ela já vem com a listinha. O que faremos hoje? Só que eu não vou fazer o que ela quer. Eu tenho que fazer aquilo que o homem interior precisa fazer. Então, sempre a sua carne vai dizer para você, bom dia, olha a nossa listinha, vamos fazer tal coisa, vamos no shopping, vamos reunir hoje com a nossa amiga, vamos fazer caminhada, vamos assistir aquele filme, olha, vamos ver aquela revista, todos os projetos. Só que você fala, não, eu vou hoje orar 1 hora em línguas, hoje eu vou jejuar um pouco hoje, vou tirar uma refeição. A sua carne não vai gostar desse plano. Ela vai odiar isso. E vai tentar te manipular. Ela não vai gostar que você se encontre com aqueles amigos que te encorajam a orar. Ela vai querer que você se encontre com aqueles amigos que falam piada, que mostram revistas pornográficas, que tem jogos malucos, que enchem a sua mente de perturbação. Aí você depois é manipulado pelos planos de Satanás, nem sabe por que sua vida é um fracasso. Não sabe por que você se mete tanto em enrascada. Porque você ouve mais as coisas do mundo e menos as coisas de Deus. Então nós temos que entender que mortificar a carne é um trabalho árduo, mas de grande vitória, de grande poder. E você vai descobrir que a vida continua. Que o menor tempo da sua vida é esse tempo que você passa na Terra. E as coisas no mundo estão complicando, as dores de parto estão aumentando. Estão aumentando, estão aumentando. Mandaram para mim um vídeo agora há pouco, uma pessoa, ela filmando, acho que no Pará, da terra, a terra rachando e saindo fogo da terra. Não era alguém colocando fogo no mato. Uma estrada de terra toda rachada e fumaça, fogo por baixo. As coisas vão começar a complicar. Isso não é para te trazer medo. O que Jesus disse para nós? Quando você começar a ouvir de tantas coisas horríveis sobre a face da terra, fique muito feliz, olhe para cima, eu estou chegando, eu estou voltando. Você tem que se preparar. Você não tem que perecer como o mundo vai perecer. Então, quando começa o preparo? Hoje é o melhor dia para você mudar de ideia. Hoje é o melhor dia para você se arrepender. Hoje é o melhor dia para você começar a entender o como é bom conhecer o coração de Deus que te ama. Deus te ama. E Ele vai te amar para sempre. Nada do que eu faça hoje pode impedir que Deus continue me amando. Agora, nós que nos afastamos do amor de Deus. E eu vou ler uma passagem na Bíblia que mostra com muita clareza Paulo mostrando para nós. Perguntando para nós, o que é que o diabo vai fazer, Rita, contra você, para impedir que você continue amando e obedecendo a Deus? O que será que ele vai tentar fazer você se afastar do amor de Deus?
se afastar da obediência a Deus. Ele vai tentar, Rita. E você vai estar se edificando, se fortalecendo o suficiente para não ir após a fala dele? Então, é uma pergunta, não é só para mim, é para você também. Será que o diabo vai jogar tanta tribulação na sua vida a ponto de você desistir? De continuar obedecendo a Deus? Você que tem que escolher, porque Deus te ama, isso é fato. Nada do que você faça. Você pode dizer, Deus, eu não quero nada com o Senhor, me deixe em paz. Ok. Ele não vai te perturbar. Alguém vai te perturbar, que não é Deus. Porque o diabo existe, quer você queira ou não. Quer você acredite ou não, o diabo é real. E ele é eterno, ele não tem pressa. 100 anos para o diabo, para Satanás, é nada. Ele vai ficar 100 anos me perseguindo, para ele é 1 segundo. Ele é eterno, lembra? O tempo para ele não conta como conta para nós. É como se fosse um risco na eternidade, uma linha eterna. E tivesse uma janelinha na eternidade chamada tempo, é onde nós estamos, para decidir aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Eu já descobri que se eu seguir a minha carne, meu homem exterior, eu vou para o fracasso, eu vou para um caminho de morte, eu não posso dar ouvidos a ele. Eu já entendi isso. Só que às vezes ele me puxa, ele tenta me convencer, aí você tem que voltar de novo. Aí você volta para o caminho. Porque você pode, sim, a sua fé, o seu fortalecimento salva a sua casa, salva a tua cidade, tua nação, teus amigos. Você precisa ficar firme na sua edificação de fé. Amém? Vamos orar nessa noite gloriosa. Assiste e começa orando. Oh, glória! Agradecendo e louvando. Olha como ela está bonita. Oh, aleluia! Eu vou falar um minutinho que eu conversei com a minha amiga hoje vindo para cá. Boa noite primeiro, né, amados? Que alegria estarmos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui. As nossas decisões vão indicar aonde que nós vamos. Estar aqui é decidir ouvir a verdade. E a verdade nos liberta, nos edifica. A palavra de Deus diz que Deus envia a sua palavra e cura. Hoje você pode ser curado quando você aceita a palavra de Deus como verdade. E nesse final de semana, a minha mãe, aos 93 anos, veio visitar a minha neta e trouxe a ajudadora dela, que praticamente mora em casa. E essa ajudadora trouxe um bolo. E eu pedi a receita, porque o bolo é maravilhoso. Falei, gente, mas eu já tentei fazer esse bolo, acho que umas 4 vezes. O meu bolo fica horroroso. E ela trouxe o mesmo bolo, a mesma receita, e simplesmente maravilhoso. Por que o bolo dela fica perfeito e o meu bolo não vai, não adianta? Eu pensando nisso lá no meu jardim. E nessas horas, de uma maneira simples, Deus nos ensina muitas coisas. Eu posso trazer a receita de bolo, todo mundo aqui pegar essa receita, você pode até ter a receita de cor. E às vezes não sai como o da Regina. Você pode usar até os mesmos ingredientes, o mesmo fogão, o mesmo forno. Por quê? E Deus falou assim para mim, às vezes você tem que fazer várias vezes, 1, 2, 3, 4,
até você ter intimidade com aquela massa, com teu forno, para saber o jeito que vai sair bom. Não é? Às vezes não acontece isso? Você faz 1, 2, 3, aí você pega o jeito de fazer o bolo e ele começa a dar certo. Amados, assim é a palavra de Deus. Muitos sabem a palavra de Deus de cor, mas nunca usufruiu, nunca fez o bolo. Ou fez o bolo 1, 2 vezes e desistiu, porque o bolo não dá certo. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o que muda a nossa vida. Desde que você faça o bolo, desde que você entre nessa palavra, você usufrua, você creia, você use da sua fé naquela palavra. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então tem a fé viva e tem a fé morta. A fé morta é aquele que sabe a palavra de Deus de cor e nunca colocou em prática. E cobra de Deus. Porque está escrito Deus. Está escrito aqui que eu vou ser abençoado, que eu vou ser... vou estar bem em todas as áreas da minha vida, e não é isso que está acontecendo. E Deus vai te responder: usufrua daquilo que Jesus fez por você. Faça o bolo. Como que eu faço da palavra de Deus? Como que eu acrescento, que eu vou fazer a minha fé funcionar com obra? Que obra é essa? Por que a fé sem obras é morta? Que obra é essa? Você sai na rua pregando a Deus? Se Deus não mandou, é você fazer um bolo e vender e dar para os pobres? É você ajudar o seu vizinho? Essa é a obra que Deus quer? Perguntaram isso para Jesus, está lá em João. Senhor, o que eu devo fazer para agradar a Deus? O que eu devo fazer? Eu devo ajudar aos pobres? Eu devo ir à igreja todos os dias? Eu devo ajudar a Rita? Vim perguntar para ela o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que você creia naquele a quem eu enviei. E para você crer, você tem que fazer o bolo. Para você crer em Jesus, você tem que testar a palavra. Você tem que experimentar a palavra. Como que eu experimento a palavra? Quando eu confesso aquilo que está na palavra e não aquilo que eu vejo. Quando eu confesso, as minhas filhas são ensinadas do Senhor. Grande é a paz sobre a minha casa, não fale o contrário. Pai, eu sou sarada e curada porque Jesus me curou. E confessar. O fato de você confessar, você torna vivo a tua fé. Se você falar o contrário, assim vai ser. Mas eu estou triste, estou depressivo. Se levante e fale aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. Obrigada, Pai, porque eu prospero em tudo que eu faço. Obrigada, Pai, porque Jesus naquela cruz deixou a sua alegria. Está escrito lá em Isaías, ele deixou o gozo dele na cruz para você. Por você. Jesus fez tudo por nós. Confesse aquilo que é verdade. O que você pensa não é aquilo que Deus pensa, na maioria das vezes. Deus tem pensamentos bons
a nosso respeito. Deus enviou a sua palavra para que a gente tenha vida, e vida em abundância. O reino espiritual não funciona com seu trabalho braçal. O reino espiritual funciona com aquilo que você confessa, o que você diz. O que você diz, segundo a palavra de Deus, será. Por um motivo, nada detém a palavra de Deus. Nada. Nenhuma força no mundo pode deter a palavra. Ninguém muda o que está escrito. Nada muda o que está escrito. As tuas emoções não mudam a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Confesse-a. E você vai ver o seu bolo pronto e bonito. Porque a palavra de Deus funciona. Ela é viva e eficaz. Mais cortante do que faca de 2 gumes. Apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela é apta. Se você está pensando algo errado e você lê a palavra de Deus, você vai saber o que é certo. Você vai saber, porque ela te traz discernimento. E ela te traz outra coisa. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Quem anda segundo a palavra de Deus não vai tropeçar. Quem anda segundo a palavra de Deus não vai cair. Quem anda segundo a palavra de Deus está indo para um caminho que se chama Jesus Cristo. Esse é o caminho que nós temos que seguir. E amados, esse é o tempo de confessarmos somente a verdade. Quando a gente vai para uma festa, eu vou ter um casamento, eu já estou pensando hoje que roupa eu vou, estou me ajeitando. Que roupa eu vou usar? Já liguei para um táxi, eu estou me preparando. Pois eu digo uma coisa para os irmãos. Nós devemos nos preparar para a vinda de Jesus. Porque ela está muito próxima. Não dá para esperar Jesus de qualquer jeito. Não dá para esperar Jesus fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes de conhecer o nosso Salvador. Nós temos que nos posicionar. Quanto tempo eu vou passar com o meu Salvador por meio do Espírito Santo que me ensina todas as coisas? Quanto tempo eu vou passar com Ele? Porque se eu não passar tempo com Ele, eu não estou me preparando para a vinda dEle. E a palavra de Deus diz que não dá para esperá-lo de qualquer jeito. Porque somente aqueles que ouvirem a voz é que vão estar com Ele. São aqueles que Ele conhece. As pessoas acham que conhecem e estão tranquilas, mas não conhecem o verdadeiro Jesus. Conhecem um Jesus falso, que está permitindo todas as coisas. O Jesus que está sendo pregado não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que está sendo pregado, que aceita todas as coisas contrárias àquilo que Deus criou, não é o Jesus verdadeiro. Tanto que ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Existe uma videira falsa, aquela que prega um Jesus que pode todas as coisas. O Jesus verdadeiro é esse que está na palavra de Deus. E os filhos verdadeiros são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Somente esses conhecem a Jesus. Eu posso pregar Jesus, falar que Ele não se importa que você faça isso. Olha, Jesus é tão bom. Ele não se importa que você veja um filme pornográfico de vez em quando.
Jesus é maravilhoso, Ele te perdoa se você se embebedar todos os dias, se você se drogar, Ele não está. Jesus está chamando essas pessoas, mas para libertar. Para libertar. E não para conduzir ao erro, é para libertar. Então tomem cuidado com o Jesus que está sendo pregado. Esses são as videiras falsas. O nosso Senhor Jesus, Ele é santo. Nos chama para a santidade. Nos chama para a liberdade. Para a liberdade que Jesus nos libertou. Ele não nos libertou para andarmos no mundo de qualquer jeito. Ele nos libertou para nós termos liberdade. O que é essa liberdade? Eu fazer o que eu quero? Essa liberdade é, não temos mais nada com Satanás. Nós fomos libertos, porque Jesus nos libertou. Nós não temos nenhum tipo de aconchavo com Satanás. As obras que nos unia, que era típica dos filhos das trevas, nós temos condições de não viver mais nelas. Porque nós nascemos de novo. E temos nova natureza. E temos que esperar o nosso Salvador de pé. Em santidade. Adorando. Perdoando os nossos irmãos. Glorificando o Senhor, não só de boca. Glorificando a Deus quando alguém diz, aquele homem, ele é de Deus. Pelas obras dele. É assim que nós temos que esperar o nosso Salvador. E mesmo que nós estejamos capengando com as nossas dificuldades carnais, nós temos aquele que nos ajuda. O nosso ajudador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, ele habita em nós. Chama-se Espírito Santo de Deus. Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos fará lembrar o que Jesus disse. Ele nos ajudará. Ele vai nos tirar da bebida. Ele vai nos tira da prostituição. Nos tira de vícios. Somente o Espírito Santo pode fazer isso conosco. A nossa vontade não é forte, mas aquele que habita em nós nos faz fortes. Amém? Por isso que aqui se fala tanto, amados, quem está nos ouvindo. Nós falamos tanto em oração em línguas, porque na oração em línguas, você troca de lugar, você coloca a tua fraqueza diante do Senhor, e Ele te fortalece. Pelo Espírito Santo. Ele nos fortalece. Ele nos dá força. Se você tem um vício e começa a orar em línguas, vai chegar um momento, ou você vai parar com o teu vício, ou você vai parar de orar em línguas. As duas coisas você não vai fazer. Foi assim que eu me libertei do cigarro. Falava, isso aqui é difícil, dou uma fumadinha de vez em quando, não faz nada. Foi quando eu comecei a orar em línguas. É impossível. Porque o Espírito Santo, ele fortalece o teu espírito e coloca a tua carne lá embaixo. Amém? Vou deixar agora com a pastora. Eu vou orar. Obrigada, Pai. Nós te louvamos nessa noite, sabendo, Pai, que não estamos sós. Te agradecemos porque o Senhor enviou o nosso ajudador. O Senhor enviou aquele que nos ajuda todos os dias nas nossas fraquezas, Pai. Obrigada porque temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque não somos desamparados. Obrigada porque o Senhor nos deu uma medida de fé. E nós vamos colocar, ó Pai, essa fé em ação.
Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada pela palavra que nós vamos ouvir hoje à noite, Senhor. Obrigada pela vida da pastora Rita, Senhor, que colocou a vida dela à disposição, Senhor, para que nós ouvíssemos a tua palavra. Obrigada por essa comunhão. Obrigada, Pai, porque são os teus filhos aqui reunidos, buscando ouvir a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de cura, uma noite de bênçãos, Pai, porque o Senhor envia a tua palavra e o Senhor nos cura, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Vamos pegar Romanos. Vamos ver que somos mais que vencedores em Cristo. Você vai sair daqui firme, confiante, sabendo que Deus é por você, não é contra você. Vamos pegar Romanos capítulo 8, versículo, vou ler do versículo 31 ao 39. Eu quero que você descubra nessa noite que você pode vencer todas as coisas. Que você não tem que ter medo de nada. Deus não é contra nós. Deus te ama, Ele me ama. Então o grande desafio é nós amarmos e obedecermos o nosso Pai Celestial. Confiarmos nesse amor. Então vamos começar lendo a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem está nesse exato momento intercedendo por nós? Jesus. Ele é o nosso intercessor. Está escrito também lá em 1ª carta de João, Jesus é o nosso intercessor. Hoje ele não está aqui. Quem está conosco na terra é a pessoa do Espírito Santo. Ele habita onde? Habita em nós. Nós temos uma nova natureza, uma nova consciência. E nós temos que aprender a andar nessa nova natureza. Então Deus é contra você nessa noite? Não, Ele é por você. Deus quer te machucar? Não. Ele quer te encorajar a não ouvir a sua carne, o seu homem exterior, que está mentindo para você. Ele quer que você ouça a sua nova natureza. O seu homem interior, que ama a Deus, que é santo, que busca as coisas do alto, que deseja as coisas do alto, não mais as coisas da terra. Quando eu falo isso, não é porque Deus não é que você tem que abandonar a sua vida, não é isso que nós falamos. Não é isso que nós ministramos, pelo contrário, nós queremos que você cresça onde você está plantado. Nós queremos que a empresa onde você trabalha é uma empresa que vai prosperar porque você está lá. Nós queremos que você entenda que a sua cidade vai prosperar porque você mora lá. Você tem o abençoador com você. Nós queremos que você entenda que o poder de Deus está dentro de cada um de nós. E tem que fluir. O que impede que esteja fluindo? A nossa carne, que tem que estar em mortificação. Então vamos continuar, que Paulo fala umas coisas maravilhosas aqui. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então quem vai te separar deste amor? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Então, o que é que o diabo vai lançar? E aqui tem alguns exemplos, tribulação, angústia, que vai fazer com que você
siga um caminho oposto ao de Deus, que você desapegue de Deus. O que será que Ele vai fazer para você abandonar, parar de amar a Deus, parar de seguir a Deus? Então Paulo diz, será que vai ser a tribulação? Tribulação vem de Deus para você? Não, tribulação não é de Deus para você. Deus nunca vai mandar tribulação para você. Quem manda tribulação para você é o diabo. O diabo está atrás do quê? Da palavra que está em você? Porque se ele roubar a palavra do Filipe, Filipe está morto. Filipe vai ficar cego? Ele não entende nada, ele vai seguir os sentimentos dele. Porque o diabo conseguiu tirar do Filipe a palavra. Então ele não tem mais luz no caminho dele. Ele anda em trevas. Andar em trevas é andar no seu próprio sentimento. Bateu, levou. Você grita, eu também grito. Você diz que me odeia, também eu digo, eu te odeio. Você me rouba, também vou te roubar. Ah, você me traiu, também vou te trair. Isso é andar no homem exterior. Isso é caminho de morte. Não é caminho de vida. O caminho de vida é o caminho da obediência, quando você entende que você foi feito em Cristo, filho do Deus Altíssimo. Você não é mais um ser humano normal. Você é celestial. Tem poder na tua oração. O diabo não quer que você ore. O diabo quer que você faça qualquer coisa. Que você venha à igreja. Ele não impede, ele não acha chato ou horrível você vir um lugar como esse. Contanto que você não coloque a palavra em prática. Que você seja um ouvinte negligente. Você pode ouvir, ouvir, ouvir. E decorar a Bíblia inteira, como falou Assis. Mas você não coloca nada em prática, você é um ouvinte negligente. Está lá em Tiago. Onde ele fala das obras mortas. Da fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta eu falar, mas eu tenho que colocar em prática. Quem você é. Quem você é em Cristo. Filho, filha do Deus Altíssimo. O seu marido casou, tem hoje uma mulher santa. A mulher santa santifica o marido. Hoje essa mulher tem um homem santo, o homem santo santifica a esposa. Nós temos que guardar a nossa casa com oração, guardar os nossos filhos com oração. Nós temos que entender que nada pode nos separar, nós não vamos deixar, eu não vou deixar o diabo se colocar entre eu e o amor do meu pai. Eu amo o meu pai, não importa. Eu vou continuar seguindo a Cristo, porque Ele é o melhor caminho. Porque se você ler o capítulo 8 inteirinho de Romanos, você vai ler um versículo que todo mundo usa errado. Que é esse versículo aqui, ó. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas funcionam juntamente para o bem daqueles que andam no novo nascimento e não na carne. Por que tudo coopera? Todo o meu novo nascimento, a minha nova natureza coopera comigo, para que quando eu estou num dia mau, eu não vou ficar num dia mau, porque eu tenho uma nova natureza. Não é usar o versículo como assim, deu tudo errado, mas tudo coopera para o bem, porque eu quebrei a perna, perdi meu carro, pegou tudo fogo, mas eu estava naquele pronto-socorro e eu preguei a palavra. Não é disso que está falando aqui. Está dizendo, esse versículo está dizendo o seguinte, olha, você tem uma nova natureza que coopera com você, para que você passe todas as situações, porque você tem uma nova natureza que coopera com você. Você não tem que fracassar como o mundo está fracassando.
Ela coopera para você avançar para o alvo, avançar cada vez mais em mortificação da sua carne. Você tem uma nova natureza. Deus não te machuca. Deus não vai fazer a sua casa pegar fogo só para você pregar para o bombeiro. Não tem necessidade. Melhor ele vai falar, Rita, vai lá e prega para o bombeiro. Você não tem que colocar fogo na sua casa para o bombeiro chegar aqui e você pregar para o bombeiro. Deus não faz essas coisas. Se você ouve alguém falar assim, eu penso assim, está pensando errado. Não conhece o coração de Deus. Deus não vai te machucar. Deus não vai fazer coisas ruins com você só para você se converter. Deus nos atrai com cordas de amor. Comece a entender a imagem correta de Deus. Porque a imagem errada de Deus te faz fracassar. Ele te ama. Ele não é contra você, ele é por você. Oh, aleluia! E olha só, versículo 38, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que Jesus venceu por nós. Por isso nós somos mais que vencedores nele, porque ele já venceu. Ele já venceu as doenças, as enfermidades, venceu as maldições, tudo que você possa imaginar. E você é uma vencedora nele, porque ele já fez tudo por você. Então não tem que fazer mais nenhum trabalho. O seu trabalho é descansar no trabalho dele. Simples assim. Você não tem que ficar preocupado com amanhã. O que você tem que fazer? Agradecer e louvar o Senhor, porque Ele é o teu futuro, porque Ele é o teu provedor, porque nada vai te faltar. Quando eu me converti, eu não sabia, lógico, todas as coisas que eu sei hoje. E eu tinha que pagar o aluguel da minha sala naquele dia. Eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. E eu fui para o meu consultório, eu fiquei agradecendo a Deus pela provisão dele, que aquele que confia nele não será humilhado, não será envergonhado. Eu amava ler a palavra de Deus. E aí veio um versículo para mim: eu nunca vi um justo mendigando pão. Davi disse isso. Eu sou velho, já fui jovem, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E aí eu fiquei orando e louvando. Depois do almoço eu tinha que pagar o aluguel até às 6 horas da tarde. E aí naquele dia entrou um cliente no consultório. Eu lembro até hoje, era uma senhora, eu fiz o orçamento. Geralmente você faz o orçamento, a pessoa pega o orçamento, vai para casa, pensa e volta. Depois paga. E aí ela sentou assim na cadeira, abriu a bolsa e me deu exatamente o aluguel. A entrada era o meu aluguel. Ela pagou adiantado, pagou em dinheiro. Eu saí, dei para minha mãe, era minha secretária. Falei: mãe, vai pagar o aluguel. Deus não falha. Você tem que ter o coração aberto, não importa. Ele colocou aquela senhora que estava passando por Lins, viu a placa, precisava de um dentista, entrou. Deus derramou da graça dele. Você não tem que ter medo. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Deus falou isso para mim. Um dia eu estava caminhando, eu pensei naqueles sheiks milionários, gastava aqueles jatinhos, aquele dinheiro, pensei: Deus, um sheik desse converter, nossa, a gente vai estar feito, vai ter o evangelho, pregar a palavra, um monte de dinheiro, para a gente fazer um monte de conferências, fazer um monte de livros. E eu andando, caminhando, pensando, estava ali na pracinha Auxiliadora, e Deus falou: você não precisa de um sheik, você precisa de fé. Eu falei: meu Deus, preciso de fé. É a fé que agrada a Deus, é a fé que muda todas as coisas.
Aquele que tem fé diz ao monte, lança-te no mar. Não falou aquele que ora mais em línguas, aquele que é um santo, que não fuma, que não bebe. Aquele que tem fé. Não é aquele que foi batizado nas águas, batizado no Espírito, aquele que já decorou a Bíblia inteira. Não é esse. Aquele que tem fé. E como que a fé vem? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alimente a sua fé com a palavra. E as coisas vão fluir. Deus é bom. Eu posso contar um monte de testemunhos de como Deus me socorre nas provisões. Vou contar só mais um, porque esse aqui foi incrível, porque isso faz muitos anos. A gente faz um trabalho nas penitenciárias, e então o gasto maior é com o correio, e graças a Deus pela Margarete, uma parceira. E aquele dia eu fui pegar a conta, isso há uns 6 anos atrás. Quando eu peguei a conta, entrei no carro e abri, eram quase R$6.000. Pensa, R$6.000 há 6 anos atrás era muito dinheiro. E eu pensei, meu Deus, era mais do que aquilo que eu ganho de pensão. Eu sou pensionista do meu pai, pensei, como que eu vou pagar isso daqui? E aí, quando eu entrei no carro, veio para mim, alguma vez você deixou de pagar? Aí eu pensei, não, nunca deixei de pagar. Estamos aqui desde 2009, olha quanto tempo estamos aqui. E aí veio uma paz no meu coração, eu fui orando em línguas, agradecendo a Deus no carro. Depois, quando eu passei no banco, tinha mais de R$6.000. Deus já tinha colocado isso há mais de uma semana. Deus, Ele sabe exatamente. Quando Ele manda você fazer alguma coisa, Ele paga a conta. Eu não vim para esse prédio porque eu achei lindo e vim na emoção e vou falar para todo mundo me ajudar a pagar o aluguel. Não. Eu saí da minha casa, que era bem confortável para mim estar lá, na sala da minha casa, recebia vocês, era um número limitado. Mas orando, Deus me deu um versículo. Ninguém vai para a guerra por conta própria. Está lá em Timóteo. Nenhum país manda os seus soldados para outro país guerrear. Eles vão porque o país mandou, o país é responsável. O país manda tudo para eles. Manda água, manda os uniformes, manda tudo para eles. A pátria que me enviou é responsável por mim. Paga a conta. Nunca faltou nada para nós. Nem há de faltar. Porque o nosso Pai Celestial é fiel. Nós temos uma nova natureza, temos outro DNA, e Deus é fantástico, sobrenatural. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, os anjos, a criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe nada separar você desse amor. Porque Deus te ama, ponto. É você que não deve permitir que nada, nem morte, nem vida, nada, nem principado, nada te separe desse verdadeiro amor que Deus tem por você. E Paulo fecha, pega Romanos 13 comigo. Por isso que nós temos que mortificar as obras da carne orando no Espírito Santo. Romanos capítulo 13, versículo 11, a partir do 11. E aqui ele fala como que você vai fazer. Aqui ele fala de amadurecimento. Na realidade, se você for ler a carta de Romanos, vou dar uma dica para vocês, para ficar mais claro quando você estiver lendo Romanos. É uma carta, não fica preso aos tópicos. Leia a carta de Romanos. É uma carta maravilhosa. Paulo começa falando daquilo que realmente, da natureza caída. Ele fala do que a carne gosta, de como que Deus enviou realmente leis para mostrar para nós que nós temos uma natureza caída. A lei veio mostrar para mim que tem coisa errada em mim.
Por isso que quando chega em Romanos 7, que é o divisor ali da carta de Romanos, Paulo começa a dizer, olha, tem alguma coisa em mim, eu não sei o que é, que eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer a Deus, mas tem algo em mim que não deixa eu fazer isso. E aí ele fala, ai, desventurado homem que sou, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele fala, mas ele descobriu que ele tinha uma natureza caída que impedia ele de obedecer a Deus. Ele queria obedecer, mas tinha alguma coisa dentro dele que não deixava. Aí Romanos 8 ele começa a falar, mas graças a Deus por Jesus que nos libertou. Acabou, hoje eu sou livre, hoje eu posso obedecer a Deus, eu tenho uma nova natureza. Aí ele começa a contar em Romanos 8 como que você vai se edificar e fortalecer. Por isso que todas as coisas cooperam, a nova natureza coopera para que você ande em vitória o tempo todo, não importa o que seja. Ele vai levar você no final de Romanos para uma palavra maravilhosa, que você vai entender, se você ler a carta inteira, de amadurecimento, crescimento. Já em Romanos 8, ele começa a falar de crescimento e amadurecimento, porque aquele que é crescido e amadurecido, ele não se aparta do amor do Pai. Ele não é mais criança levada por todo vento de doutrina errada. Lá em Efésios 4, Paulo fala, eu tenho que me despojar dessa roupa, desse velho homem que está ao redor de mim. Eu tenho que arrancar essa roupa velha e colocar a roupa nova, da nova natureza. E o que eu faço? Eu tenho que alimentar a minha nova natureza. De que jeito? Como que eu vou crescer? Orando no Espírito Santo, jejuando, meditando, lendo a palavra, adorando a Deus, cooperando com o Espírito Santo. Você tem que se preparar, você não é da terra, você está aqui. Mas você não pertence a este mundo, você está de passagem, você é um forasteiro. Você vai casar, ter filhos, ter uma profissão, mas a sua vida não está aqui, você tem que entender isso. Você não vai levar a casa com você, nem a roupa você escolhe quando você morre. Outros escolhem para escolher a roupa mais horrível, que você odiava aquela roupa. Vão colocar em você, e você vai levantar e vai falar, não quero essa. Você nem sabe que roupa colocar em você. Ele fechou os olhos para este mundo e abriu para a eternidade. A minha última imagem talvez seja, eu estava pregando, de repente, eu não sei, cheguei no céu, não lembro. Eu estava de calça jeans naquele dia. É isso que eu vou lembrar. Mas não lembro que vocês, que a Cis tentou me ressuscitar, que todo mundo orou, todo mundo chorou, que chegou a ambulância, não vou lembrar de nada disso. Porque eu não estou mais aqui, eu saí dessa casa, desse corpo. É só um corpo adâmico. Eu vou ter um corpo glorificado, essa é a nossa viva esperança. Ao soar da 7ª trombeta, esse corpo vai cair de nós, seremos transformados, teremos um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus. Não mais doença, não mais dor, não mais nada disso que a gente enfrenta. Porque na realidade, eu não tenho que ficar lutando com a minha carne. Essa é a verdade, eu tenho que mortificar a minha carne. Não lutar contra ela, é colocá-la em morte, onde ela foi colocada. Como você coloca ela em morte? Orando no Espírito Santo, jejuando, lendo a palavra, confessando a palavra, adorando a Deus. Mas principalmente, jejuando e orando no Espírito. Assim você mortifica a tua carne. Porque você vai descobrir que Deus tem um plano perfeito, maravilhoso. Deus não planejou. Deus não escolheu, Deus não escolhe as suas... Deus sabe qual profissão você vai escolher um dia. Você sabe até com quem... Deus sabe até com quem você vai escolher se casar um dia. Ele sabe que você vai escolher errado. Ele vai te impedir? Se você perguntar para ele, ele vai dizer que você vai casar errado. Mas se você não perguntar, você vai casar errado. Porque o seu homem exterior ama escolher do jeito dele, ele tem o tipo de pessoa que ele gosta. Mas o tipo de pessoa que ele gosta, será que é o melhor para você? E não adianta tentar achar a profissão pelo tipo de personalidade. Bom, vamos ver qual é a sua personalidade, vamos fazer um teste aqui, descobrir a sua personalidade
vai de encontro a essa profissão, essa ou essa. Mas será que essa personalidade está vindo de Deus para você? Por isso que a tua chance de acertar e se desviar de uma porção de obstáculos deste mundo é se você orar no Espírito Santo. Se você se edificar, eu garanto para você. Imagina daqui 10 anos, você orando em línguas todo dia 1 hora. Todo dia você permite que Deus, o Criador de todas as coisas, ore o plano perfeito para você. Todo dia, todo dia. Será que daqui 10 anos, como ficará a Lívia? Orando em línguas 1 hora por dia. Nossa, vai ser imbatível? Porque ela começou cedo, orando em línguas 1 hora por dia, meu Deus. Daqui 10 anos, não vamos reconhecer a Lívia. Porque a carne dela vai estar morta, morta, morta. E ela vai ser uma grande bênção na família. Porque ela mortificou a carne dela. Olha que bênção. Você tem que escolher, como eu, colocar nossa carne em morte. Essa parte é muito linda de Romanos 13. Vamos ler. Oh, Jesus, está quase terminando o nosso tempo. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não está falando de salvação, você já é salvo aqui, está mostrando uma outra coisa, está falando de amadurecimento. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia, bebedices, não em impudícias, dissoluções, não em contendas, ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos. Está dizendo, vocês vão amadurecer, está chegando a noite, está chegando o dia, Jesus está se aproximando, vai chegar aquele dia glorioso, você vai ter um corpo glorificado. Então você vai estar amadurecendo, colocando em morte a tua carne. Agora é a hora de nós estarmos cada vez mais atentos. Agora é a hora de você pegar a sua agenda, 24 horas do dia. Escolher 1 hora desse dia e dizer, eu vou passar tempo com Deus. Eu vou orar em línguas. Eu vou ler a palavra. Eu vou colocar nessa semana um dia do jejum. Vou tirar uma refeição. Vou começar assim, vou tirar uma refeição do dia. Eu não vou almoçar. Vou tomar café, não vou almoçar, só vou lanchar à tarde. Vou tirar uma refeição. Eu vou jejuar. Você tem que começar se preparando, colocando a sua carne em morte. Porque da onde vem a vontade de comer, é o lugar que vem a vontade de pecar. Por isso que jejum é importante. Jejum mantém o odre velho firme, para que o vinho novo dentro dele não estoure, não rache. Você precisa jejuar. Sua carne não gosta, a minha também não gosta de jejuar. Ela detesta. Mas eu tenho que falar, não, carne, você não vai me matar, não, eu que vou te matar. Vou deixar você no lugar de morte. Você precisa começar a colocar em prática os princípios da palavra de Deus que vão te fortalecer. Pensa você casar com uma mulher de Deus, de verdade. Não que fala que é de Deus, mas não é de Deus. Casar com um homem de Deus. Você que é um homem de Deus, que quer uma mulher de Deus, você tem que ser um homem de Deus de verdade. Porque aquela que é uma mulher de Deus está orando de verdade. Você tem que começar a pensar o que você quer da sua vida. Porque a vida é sua. E você só tem essa vida para escolher. Não tem outra. Não tem reencarnação. Tem ressurreição. Não reencarnação. Um dia todos nós estaremos para sempre na eternidade. Amém? Lembrando, semana que vem, então, das 7 às 8 da manhã, 1 hora de oração aqui. No dia 11, na sexta-feira, o dia todo. A gente fica aqui, vem passar um período, meia hora, 1 hora. Fique à vontade.
Eu vou ficar o dia todo. Você é sua parceira de oração. Então, amanhã também não teremos a reunião das 3 horas da tarde, tá bom? Teremos um outro compromisso, aleluia. Então, Marcena termina orando, aleluia. Está toda bonita também, todo mundo bonito nessa noite. Qualquer dia eu vou chamar um homem para orar aqui, só chamo as mulheres, penso que não tem homem nessa igreja, Jesus da glória. Aleluia. Pastor Guerri falou, Rita, sua igreja só tem mulher? Eu falei, não, pastor Guerri, tem homens. Aleluia, boa noite. O que diremos, pois, o que foi dito esta noite? Que vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? Fazemos a escolha todos os dias de dizer sim para a vida e não para a morte. O que eu mais gosto é saber que eu sou única diante de Deus, assim como vocês. Então feche os seus olhos, se entregue a Ele, abra o seu coração para Ele. Não importa quem está ao teu lado, como diz Rita. Não importa o que eu digo aqui na frente. Você é único diante de Deus. Abra o seu coração e declara o seu amor. Pai, nós te amamos e te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, por sua palavra que é a verdade sobre toda e qualquer circunstância. Obrigada, Pai, obrigada porque nós temos uma porta de amor, um escape, Pai, que é Jesus. Obrigada, Pai, te amamos, nós te adoramos, Cordeiro Santo, nós te adoramos, Cordeiro Santo, bendizemos o teu santo nome, bendizemos, Pai, o teu santo nome. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor é para a nossa vida. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez e fará, Pai. Maravilhas. Obrigada, Jesus. Temos um coração grato diante de Ti. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, Cordeiro Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos, santo é o teu nome, santo, santo é o teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, eu te amo, eu te adoro. Eu te amo, Pai, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. O Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo para mim. Obrigada, Pai, porque o meu futuro está em Tuas mãos. Obrigada, Pai, porque o meu futuro está em Tuas mãos. E pensamento de bom futuro tem o Senhor a meu respeito. Eu te agradeço. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada por esse momento, Pai, por essa noite, Pai. Noite de paz, noite de paz. Obrigada, Senhor, porque podemos ir para casa, deitar e dormir, porque é o nosso direito. É o nosso direito, Pai, obrigada. Nós te amamos, nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, Pai. Nada pode nos separar do teu amor, Pai. Nada pode separar do teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Aleluia. Noite abençoadíssima para você. Amém.